gente, vamos dar início a isto. A primeira coisa que eu sempre tenho dito é: prepare um caderno, prepare uma esferográfica, porque você vai precisar registrar. Há muita coisa que será falada aqui que você só poderá conseguir acompanhar registrando. Portanto, quero assumir que já tem isso, porque eu tenho chamado essa atenção em todas as aulas, quando aqui faço o início de aulas. Portanto, mais uma vez, hoje vamos falar da historiografia da Idade Média e a historiografia da Idade Moderna. Portanto, antes mesmo de entrarmos nessas aulas, nós precisamos construir algumas questões, algumas perguntas, e essas perguntas vão nos ajudar a entender esses dois grandes períodos. Essas perguntas, elas vão ser cobradas, ou elas vão se cobrando na medida em que a aula será dada. Significa, no meio desta aula, você precisará estar a responder essas perguntas. Eu vou dizer mais uma vez isso. Estou a dizer, nesta aula de hoje, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar algumas perguntas. Essas perguntas, enquanto estiver a dar essas aulas, você deve estar aqui a tentar responder. As aulas por si só vão respondendo essas perguntas. A primeira pergunta que você deve construir no seu bloco de nota é: quem escreve a história desses tempos que eu aqui vou mencionar, que é a Idade Média e a Idade Moderna? Quem escreve essa história? Significa, quem são os representantes da historiografia medieval e da historiografia moderna? É a primeira pergunta. A segunda questão que você deve colocar: como é que é a história, não é, nessas idades? Como é que é a história? Como é que é a história na Idade Média e na Idade Medieval? Essa é a segunda pergunta, né? A terceira pergunta: quais são as características da Idade Medieval e da Idade Moderna? E a quarta pergunta seria: quais são as limitações da historiografia medieval e da historiografia moderna? Gente, você precisa ter essas 4 perguntas em mente para conseguir acompanhar e fazer bom proveito dessas aulas. Estou a dizer, primeiro, que tipo de historiografia desses tempos, Idade Média e Moderna. Segundo, características dessa historiografia da Idade Média e Moderna. Terceiro, representantes da historiografia na Idade Média e Moderna. Quarto, as limitações dessas historiografias. Portanto, registradas essas perguntas, vamos a um outro elemento, que é você ter a possibilidade, a capacidade de, ainda que estando nesse presente de hoje, olhar para o passado. E, portanto, olhando para o passado, o que é que você vê? Vê um período, e este período, gente, é dividido em idades. Esse período do passado é dividido em períodos ou em idades. Portanto, nas aulas passadas, nós estivemos a analisar uma das idades, que era a Idade Antiga. Nós falamos da Idade Antiga. Portanto, mas depois dessa Idade Antiga, existem outras idades, que é a Idade Média e a Idade Moderna. A Idade Média também é medieval, não é? A Idade Média e a Idade Moderna são períodos esses do passado. Por acaso, hoje vamos analisar esses dois períodos, a Idade Média e a Idade Medieval. A outra coisa que é importante você saber é criar balizas cronológicas, saber qual é o tempo, qual é o ano ou o tempo da Idade Medieval e da Idade Moderna. Portanto, gente, colocando balizas cronológicas, a Idade Medieval ou Média, ela inicia no término ou no fim da Idade Antiga. Estamos a falar do ano 476. 476 é o ano do início da Idade Medieval. O que é que acontece, gente, no ano 476? No ano de 476, nós vamos encontrar aí a queda do Império Romano do Ocidente. A queda do Império Romano do Ocidente, em parte, termina a Idade Antiga e dá início à Idade Medieval, ou à Idade Média. Portanto, a Idade Média inicia onde termina a Idade Antiga. Estou a dizer de 476, que isto representa o século que? O século V. Portanto, vai até o século
XV. No século XV, estamos a falar, em ano do século XV, estamos a falar de 1415. O que acontece em 1415? Em 1415, gente, é o período. É o ano que Portugal descobre uma cidade africana na parte norte de África, na zona mais para ocidental, que é a Ceuta. Portugal descobre a Ceuta. Portanto, este é um marco, não é, das primeiras expansões que vão surgir na Europa. Portanto, a Idade Medieval termina com a expansão europeia. Deixemos a Idade Medieval do lado e, portanto, inicia nesse período do século XV, 415 para alguns, para outros 453, para outros 1492 com a descoberta da América, não é? Mas depois inicia agora o outro período, que é o período moderno, não é? Idade moderna. Esta idade moderna, gente, inicia no século XV, vai até o século XVIII. Quando falamos do século XVIII, o ano que marca o século XVIII é 1789. 1789. O que acontece em 1789? Temos a Revolução Francesa. A Revolução Francesa de 1789, que vai inaugurar o período ou a Idade Contemporânea, que tem outras historiografias que veremos na próxima lição. Depois dessas balizas cronológicas, o outro fato que é importante é você interpretar as nomenclaturas. Nomenclaturas significa você saber por que se chamou Idade Média e por que se chamou Idade Moderna. Gente, quem vai dizer que aquela idade foi Idade Medieval, Idade Média, são os indivíduos intelectuais, filósofos da Idade Moderna. Os da Idade Moderna disseram que aquela idade era medieval criticamente, ou faziam isso como estivessem a criticar aquela idade, como quem estivesse a chamar aquela idade num nome não muito bom. É por isso que, para além de aquela idade ser conhecida como a Idade Medieval, é tida também como a Idade Obscura, a Idade de Trevas, a Idade de Ignorância. Mas o termo mais correto da Idade Medieval, ou a definição mais lata da Idade Medieval, é o meio. Portanto, medieval é a idade do meio. Meio entre que, gente? Entre a Idade Moderna e a Idade Antiga. A idade do meio é a Idade Medieval. Os modernos da Idade Média diziam esta idade é do meio, por quê? Porque eles se achavam modernos, mais avançados, iguais aos da Idade Antiga. Iguais aos da Idade Antiga. Eu quero que você entenda isso. Eu estou a dizer, o meio é a Idade Média, que é contestada por esses da Idade Moderna, que se acham modernos, que se acham clássicos, como os da Idade Antiga. Então, esses disseram que esses são do meio, das trevas, obscuros. Nós somos modernos, iguais à Idade Antiga. Feita esta análise de nomenclatura, o que é outra coisa que você deve entender? São as instituições que vão representar essas idades. Gente, quando falamos da Idade Média, a Idade Média há de ser representada pela Igreja. Isso é muito importante, gente, porque isso te fará entender ou responder aquelas perguntas que eu dei quando iniciava a aula, tipo característica, como é que a historiografia nessa Idade Média era escrita, os representantes. Esta maneira de escrever será em função aos representantes, às instituições que se destacam nessas idades. Na Idade Média, a instituição que vai se destacar é a Igreja. Na Idade Moderna, a instituição que vai se destacar, ou o indivíduo, a coisa que se destaca lá é a razão, é o homem, é a iluminação, é o antropocentrismo. Portanto, isto é o que vai destacar, não é, a Idade Média. Portanto, feito isto,
Feito isto, nós já precisamos explicar, não é, os inventos da Idade Média e depois os inventos da Idade Moderna. Explicando esses inventos, gente, vamos compreender quais são as características dessas historiografias. Podemos avançar, gente? Então vamos nisto. Eu disse, a Idade Média, só podemos começar mesmo do começo para compreender bem isto. A Idade Média começa mesmo no ano 476. Começa ali. O que acontece ali? Há uma invasão que se faz ao Império Romano. Quem invade Roma? Os que invadem Roma são os bárbaros, o povo bárbaro, inimigo de Roma. São bárbaros por quê? São bárbaros porque eram indivíduos que não falavam a língua e não tinham a cultura o quê? Romana. Ok? Eles invadem Roma. O que acontece quando invadem Roma? Gente, é preciso que você tenha em mente que os indivíduos que invadem Roma, eles estão preocupados com os dirigentes, a aristocracia, os reis, porque são esses reis que empreenderam as expansões e levaram de lá escravos. Então, os bárbaros tinham como seus inimigos os reis, a aristocracia, os líderes. E quando falamos de reis, de líder, estamos a falar de política. Então, aí os inimigos dos bárbaros eram a política. Quando os bárbaros invadem Roma, eles acabaram com os reis, acabaram com a política, acabaram com os governos e, portanto, acabando com os governos, o que é que vai aparecer lá em cima? Estou a ver que Francisco Benjamin, ele conseguiu entrar, é um dos indivíduos que dizia que não conseguia entrar, graças a Deus, hoje ele conseguiu entrar. Seja bem-vindo aí, Francisco, é um dos estudantes que tem um exame a fazer e também é um dos estudantes que me deu muita coragem para fazer isto. Seja bem-vindo, meu Francisco. Agora, gente, os bárbaros eram inimigos natos da política. A política foi lá destruída, as instituições políticas são destruídas. Agora, o que é importante e é bom a gente perceber aqui é que no Império Romano existia não só estruturas políticas, como existia também estruturas religiosas a partir do cristianismo. Cristianismo esse que nasce com o nascimento de Cristo no século I, no período do Império Romano, e vai se arrastar mesmo até a morte de Cristo, crucificação, essas coisas todas. Depois da crucificação de Cristo Jesus, o que é que a gente percebe ali em Roma? É a perseguição dos cristãos. Mas percebemos uma outra coisa muito boa, é que aparece um indivíduo chamado Constantino que vai aceitar que o cristianismo se sinta à vontade ali no Império Romano no ano 313 depois de Cristo. Uma outra coisa muito importante que vai acontecer com o cristianismo, estou a falar do cristianismo porque o cristianismo é muito crucial para entender o período, a Idade Medieval. Há uma outra coisa que acontece no cristianismo no ano 380 depois de Cristo, é o fato de o imperador Teodoro, não é, ter aceito, neste caso, o cristianismo como uma religião do Império Romano. O cristianismo passou a ter destaque. Nesta altura, nós vamos encontrar ou vamos ver o que? A igreja que? A igreja católica. A igreja católica. Grava isso na cabeça, gente. Tenha isso em mente. Agora, gente, é assim, quando os bárbaros invadem, destroem as estruturas políticas, os governos, essas coisas todas são fragilizadas e, portanto, o império também começa a ser fragmentado em pequenos reinos, os reinos francos, os bulgaros, os anglo-saxônicos, os germânicos, os alamanos, etc. Por aí, divide-se em pequenos reinos. Mas há uma instituição que não é invadida, há uma instituição que não é destruída. Estamos a falar de quê? Da igreja, do cristianismo, igreja católica. O que é que vai acontecer na Idade Média? O que vai acontecer é que a igreja estará no ponto de destaque, estará lá em cima. Não é? A igreja está em cima quase já de todos. A pirâmide social no período ou na Idade Medieval vai colocar o no topo. O clero, estou a falar da igreja, os papas, todo aquele mesmo
aquela a gente do clericado da igreja estão lá em cima. Depois deles é que vem a nobreza que é representada pelos reis, e depois na base vamos encontrar a classe média, vamos encontrar os camponeses, não é? Vamos encontrar a classe servil, mas lá em cima é a igreja. Gente, o que é interessante relativamente à igreja é que, por exemplo, o rei, o Clover, que é o rei Franco, o rei da França, portanto, ele vai inaugurar o poder clerical, o poder da igreja, quando ele decide chamar o Papa para que o Papa fosse o ungir, não é? Para lhe conferir o poder ou o reinado na França. O que é que eu estou a dizer? Estou a dizer que aquele rei, para que fosse rei, ele chama o clero, chama a igreja católica. A igreja católica é que vai lhe batizar, vai lhe ungir, vai dizer: a partir de hoje você é rei aqui na França. O que é que a gente está a perceber agora? Estamos a perceber que há uma grande influência da igreja na unção, na eleição, na definição de quem é rei, e esta influência naturalmente que também vai entrar mesmo nas questões historiográficas. Já percebemos que as características da historiografia medieval, da Idade Média, terá muita influência da igreja. Os representantes da historiografia da medieval vão ser indivíduos ligados à igreja. A escrita terá muito a ver, não é, com a própria igreja. Vamos para aquilo que são as características dessa historiografia. Como característica, uma das primeiras características, gente, é o teocentrismo. Entende-se porque é teocentrista essa historiografia. Estou a dizer que a igreja está lá, está no topo, é que decide tudo, é que comanda tudo. E se falamos da igreja, estamos a falar dos papas. E quando falamos dos papas, estamos a falar de Deus. Porque os papas são representantes de quê? De Deus na terra. São indivíduos que conectam o povo a Deus, são os canais de mensagem de Deus para o mundo. Então todos estão submissos ao papado, são submissos à igreja, incluindo os próprios reis. Então, naquela altura, havia muito de teocentrismo. Teocentrismo significa tudo girava em torno de Deus. É fome, é Deus. É riqueza, é Deus. É prosperidade, é Deus. É saúde, é Deus. Gente, sabe qual é a máxima que vai acontecer? É que lá na baixa Idade Média, significa no fim da Idade Média, a Idade Média de ser assolada por algumas pestes. Uma das pestes é a peste negra, não é? A peste bubônica, bubônica, qualquer coisa, e a peste negra. Agora, o que vai acontecer quando esta peste aparece? É que a igreja é obrigada a responder, a dizer alguma coisa da parte de Deus. E o que a igreja vai dizer? Vai dizer que é porque o povo pecou e era preciso que o povo se expurgasse, o povo se limpasse, o povo confessasse. É nesta altura que nós vamos encontrar aquilo que nós vamos chamar de quê? De indulgência. Você sabe o que é indulgência? O que é indulgência, gente? Indulgência é o pagamento para ter o perdão. Quer dizer, para ter perdão era preciso que pagasse. O povo tinha consciência desse pecado. Tanto é que há uma doença ali, a peste negra, que esta peste aparece por conta do pecado. Então o povo será arrastado para o confessório. Vai lá, vai confessar, mas é mediante o pagamento de alguma coisa. Mas bem, isso não é muito importante neste vídeo. É algo de outros níveis. Não é lá muito importante. O que é importante você aprender é o teocentrismo. Tudo virava em Deus. E essa idade temia muito a Deus. Temia a Deus em tudo e submetia-se a Deus em quase tudo. A outra característica super interessante é o providencialismo. Providencialismo, o que era, gente? É características essa, não é? Estava a falar das características. É uma das características da historiografia da Idade Medieval. A historiografia da Idade Medieval era providencialista. O que é que isso significa? Significa que tudo vinha de Deus. Deus é que tinha que providenciar tudo. O homem não podia fazer nada. Segundo esta precessão,
visão providencialista. Tudo vamos esperar em Deus. Deus vai produzir, Deus vai prover, não é? E nessa perspectiva, Deus é colocado como agente histórico, não é? É colocado como agente conhecedor, dominador de todos os tempos. Deus é quem vai dominar o passado, é quem vai dominar o presente, é quem vai dominar o futuro. O homem não precisa se maçar com os tempos. A visão de que você precisa olhar para o passado para entender este presente, ou olhar para este presente para perspectivar o futuro, esta é nula, esta visão. É preciso que você que se olhe simplesmente para Deus, que conhece todos os tempos, que isso é verdade, é indiscutível. Quais são os gêneros literários, quais são os documentos que serão escritos nesse tempo? Relativamente aos documentos que serão produzidos na Idade Média, estamos a falar, por exemplo, dos anais. O que era um documento anal? O documento anal era aquele documento que era feito anualmente, ou que fazia referência a informações anuais. Era como se fossem relatórios anuais. Anualmente fazia-se alguns relatórios. Esses eram documentos que eram tidos como documentos históricos naquele período, não é? É o gênero literário daquele momento. Quer dizer, é a forma de escrever a história. Faziam em anais, como também faziam em crônicas. O que eram crônicas? Crônicas eram documentos que já podiam abarcar um período mais longo. Não é? Estou a falar das crônicas, já podiam abarcar o período mais longo e que podiam corresponder, por exemplo, a um mandato de um papa, a um mandato de um clérigo, não é? Portanto, depois de ele ter feito as suas funções, elaborava lei, vamos lá, relatórios daquele seu tempo, ou sim, relatórios daquele seu tempo, e que pelo fato de ser um tempo longo, são tidos estes documentos como crônicas. Mas também havia as agiografias. O que eram as geografias? As geografias eram biografias dos santos, mas havia também as genealogias como gêneros literários. Havia também histórias eclesiásticas. Histórias que tinham a ver com algumas manifestações, alguns poderes do clericado. Quem eram os homens que vão representar a historiografia da antiguidade, da historiografia medieval? Relativamente aos homens que vão representar a historiografia da idade medieval, nós temos o Eusébio de Cesareia, este que é tido como pai da história da igreja. É um indivíduo que vai se dedicar muito em estudar a vida da igreja, a história da igreja, desde o nascimento de Cristo, a vida que essa igreja terá em Roma. Toda a história da igreja, esse indivíduo há de construir. Temos outro indivíduo que vai representar a historiografia medieval, que é o Santo Agostinho. O Santo Agostinho é muito importante porque ele vai se destacar por trazer a obra A Cidade de Deus. A Cidade de Deus, ou De Vitae Dei. Portanto, e é importante entender só, porque ele vai trazer uma filosofia super interessante, onde, segundo ele, era preciso crer para entender. Era preciso primeiro o homem, para entender as coisas de Deus, entender as coisas da igreja, porque ainda que essa idade medieval seja a idade que predomina a igreja, havia crítica à igreja, havia aquele sentimento de crítica, de questionamento à própria igreja. E para o Santo Agostinho é preciso que a pessoa creia para entender, e entender para crer. Então, esta filosofia, esta dialética devia prevalecer na humanidade. Primeiro creia para entender, entenda para crer. Depois vamos ter naturalmente os outros homens, como é o caso, por exemplo, de Paulo Osário. Destaca-se esse indivíduo por ter criado 7 livros contra o paganismo. Paganismo, como disse, havia uma crítica à igreja, havia uma crítica na idade moderna contra a superioridade papal. Ainda que esta crítica não saísse, porque era inadmissível alguém criticar ao vivo essas coisas. E só aconteceram na idade moderna. Então, este indivíduo vai se cingir em produzir uma imensidão de livros contra os
pagãos. Teremos outros representantes, como é o caso de Gregório de Torres, é o caso de Isidoro de Sevilla, é o caso de Paulo Diácono, é o caso de Jovaile, é o caso de Vila, é o caso de Florent Sartre. Esses são os representantes da historiografia, o quê? Historiografia medieval. Conseguiu responder aquelas perguntas que eu coloquei no início? Terminamos assim a historiografia medieval. Vamos iniciar agora a historiografia moderna. A minha pergunta é, conseguiu responder aquelas perguntas que eu coloquei? As características, os representantes, como é que essa historiografia era escrita? Baseada em anais, em crônicas, as geografias, não é? Vamos passar agora para a historiografia moderna. Relativamente à historiografia moderna, idade moderna, é a idade subsequente. É a idade que vem depois da idade média. Agora, é preciso que você tenha noção de como é que termina exatamente a Idade Média para começar a Idade Moderna. Porque não basta a gente entrar numa idade sem saber exatamente como é que terminou a anterior e como é que esta vai iniciar. Gente, é assim. Voltando um pouco para a Idade Média, quando aqueles indivíduos invadiram a Idade Média, há um êxodo urbano que se verifica ali, que é a saída de indivíduos da cidade para o campo. Quando esses indivíduos saem da cidade para o campo, isolam a cidade. As cidades ficam abandonadas, vão aos campos. Chegado aos campos, o que é que vai acontecer? Existem algumas instituições que vão surgir. Para além da própria igreja, vai surgir o feudalismo. Feudalismo era um sistema, era um regime político, econômico, social, baseado no uso ou na dominação de indivíduo pelo uso de terra. Significa, existiam indivíduos que eram donos de terras, que esses indivíduos vão subjulgar os outros vão trabalhar para esses indivíduos nas terras desses indivíduos. Deixe-me só abrir parênteses aqui, quando eu falo de feudalismo, embora isso não tenha nada a ver com o vídeo cá, estou a falar porque estou a falar em algum momento com estudantes que terão exames, então existem algumas questões que é preciso que a gente deixe claro aqui. Aparece-me isso em mente. Quando eu falo do feudalismo, estou a dizer, existe o senhor feudal, dono da terra, existe o servo, o indivíduo que vai trabalhar nas parcelas das terras desse indivíduo, senhor feudal. Ok. Esse indivíduo, servo, ele paga impostos a esse senhor feudal. E são os impostos que me interessam muito aqui, só para corrermos para o nosso vídeo. Um dos impostos super interessante, que era goveia. O que era goveia? Goveia era um imposto em que o indivíduo pagava trabalhando nas terras do senhor feudal, pagando a terra, a parcela de terra que foi dada. Terá de trabalhar nas terras do senhor feudal durante certo período que se estabelece entre eles. O outro imposto era lavra. O que era lavra? Lavra era um imposto em que o indivíduo, neste caso, que trabalha na parcela do senhor feudal, teria na colheita que tirar uma percentagem para o senhor feudal. E o terceiro imposto, que era o imposto de banalidade, o nome desse imposto era banalidade, consistia em esse indivíduo que tem uma parcela de terra, quando fosse, por exemplo, fazer colheita, não é? Por exemplo, de milho, esse milho tinha que ser moído, e quem tinha moageiras era o senhor feudal, tinha que levar seu milho para moer nas moageiras do senhor feudal, e portanto lá tinha que deixar um pagamento dessa moageira. Veja o tamanho, a quantidade de impostos que esse indivíduo tinha que pagar. Praticamente este indivíduo tinha que ser miserável até a sua morte. Bem, isso não nos interessa muito.
O que é importante agora é a gente perceber que a Idade Média desaparece. Desaparece quando o sistema feudal entra em crise. A crise do sistema feudal vai provocar aquilo que nós vamos chamar de êxodo rural. Eu falei de um êxodo urbano com a invasão de Roma, onde as pessoas vão sair da cidade para o campo. Agora é o contrário, é do campo para as cidades. Agora, quando esses indivíduos saem do campo para a cidade, o que é que vai acontecer na cidade, gente? Há uma mexida que lá acontece. São indivíduos que já não viverão da agricultura, não viverão da terra. São indivíduos artesãos, já têm tecnologia nas mãos, fazem coisas e vendem essas coisas para os homens. Então, o que é que significa? Significa que vai nascer aquilo que nós vamos chamar do comércio. Esses indivíduos, gente, que saem do campo para a cidade, chegam ali, criam algumas organizações, alguns grupos, e criam algumas primeiras cidades. E essas cidades, gente, são conhecidas como que? Burgos. Burgos. E os indivíduos que viverão nessas cidades serão conhecidos por quê, gente? Vamos lá. Serão conhecidos como burgueses. Alguém disse, love, amor, Maria de Fátima, obrigado, que Deus possa lhe abençoar. Não é? São burgueses. Portanto, são esses indivíduos que vão criar as primeiras cidades. E uma das cidades super interessante ali na Itália, são quais, gente? 3 cidades super interessantes e super famosas na Itália. Estamos a falar de quê? Da Veneza, da Genova e de que? Da Florença, cidades italianas. Portanto, são esses indivíduos que vão impulsionar o aparecimento do comércio. O comércio é bom, gente. A burguesia é boa. Por quê? Porque esta burguesia vai suscitar o amor a conhecimentos, vai patrocinar as obras, vai patrocinar a literatura. Portanto, a partir deste momento, há um pensamento que vai renascer diferente daquilo que se vivia na Idade Moderna, ou um pensamento que vai aparecer em contestamento daquilo que vai se viver na Idade Moderna. Estou a falar do Renascimento. E este Renascimento, em parte, vai gerar outras correntes, que é o caso do Iluminismo, é o caso do humanismo, é o caso de racionalismo, que nós vamos olhar aqui cuidadosamente. Mas eu acho que há uma coisa aqui que é preciso que eu cite antes de entrarmos no próprio Renascimento propriamente dito. O que é importante aqui a gente perceber é que a queda das estruturas feudais vai levar em parte à queda também da influência da igreja. A igreja que era influente na Idade Média, na Idade Moderna, perde todos aqueles poderes. Existe sim, mas vai perder todos os poderes. Quando perde os poderes a igreja, o que é que vai ganhar os poderes? É naturalmente a nobreza. E a nobreza que durante tantos e tantos anos, não é? De século V até século XV, que são por aí 1000 anos, esta nobreza que foi oprimida pela igreja na Idade Moderna, não querendo ser oprimida mais, não querendo ser tida como uma nobreza, reis fracos, o que é que vão instituir? Vão instituir poderes absolutos. É nessa altura que nós veremos na Europa as monarquias absolutistas. Quando falamos de monarquias absolutistas, o que é que nos vem em mente? Nos vem em mente a França. Quando falamos da França, o que é que nos vem em mente? O Luís IV, o Luís V e o Luís VI. Quando falamos do Luís VI, o que é que nos vem em mente? Nos vem em mente a guilhotina, o indivíduo que será guilhotinado, não é? Quando falamos da França, estamos a falar do berço do absolutismo, onde Luís teria um dia dito que o Estado era ele propriamente dito. Mas como se não bastasse, gente, é que esse absolutismo dos reis, ou essas monarquias absolutistas, eram apoiadas por intelectuais daquela altura. Estou a falar, por exemplo, de Nicolau Maquiavel.
Nicolau Maquiavel era um apoiante nato do absolutismo. Não só, ele vai criar uma obra super interessante conhecida como O Príncipe, o Rei, que era uma obra, não é, exclusivamente para o rei. Ensinava como é que o rei devia governar. É uma obra que vai legitimar o absolutismo dos próprios reis. É importante, é interessante falar desse homem, porque existem algumas frases super interessantes deste homem. Uma das frases super interessantes de Nicolau Maquiavel, uma delas é ele na sua obra, ele ter dito, que eu por acaso tive a honra de ler um dia uma obra já diminuída, não é? Ele disse que a política deve ser em primeiro lugar e só depois viria a moral. Esta é a frase dele. A política em primeiro e a moral em segundo. O que era a moral segundo Nicolau Maquiavel? A moral seriam os ensinamentos da igreja, seria a compaixão, o amor ao outro. E, portanto, os reis, segundo Nicolau e na sua obra, foram frágeis na Idade Média ou medieval, porque colocavam em primeiro lugar a moral, a igreja, e só depois colocavam a política. Agora, na idade moderna, segundo esses ensinamentos de Nicolau, serão ensinados que não, gente, vocês faziam de forma errada. Coloquem em primeiro lugar a política e depois a moral, os ensinamentos, o senso, o amor aos outros, ao povo que venha depois disso. Primeiro é política, é governar primeiro. É aí que aparece a outra frase famosa de Nicolau, que os fins não são justificados pelos meios. Não sei se estou a formular bem esta frase, que pretende dizer que se há alguma coisa que é benéfico para o Estado, não importa como se deve ter, se é matando, se é criando guerras, que haja guerra, mas para o bem do Estado, não é? Os fins justificam os meus. Existem outros filósofos dessa altura que vão apoiar muito o absolutismo na Europa, que é o caso, por exemplo, de Thomas Hobbes, que vai legitimar, não é, a subida ao poder de monarcas absolutistas. Temos um outro indivíduo super interessante, que é o Francisco Guicciardini. Esse é interessante porque ele é diferente um pouco dos outros. Ele já vai escrever sobre a história da Itália. Não só escreve sobre a história